joga muita água em cima, mas esse produto não é levado pela água porque ele é um produto que ele suporta a pancada d'água. Pode passar. Aí a gente faz a abertura da água colocando 71 milímetros em 95 horas, 4 passagens a 30% no pivô, é bem lento mesmo, e depois 2 passagens a 50%. Isso a gente faz em 5 dias, depois a gente passa para o outro meio pivô e vem fazer manutenção de irrigação com super spray do outro lado, mas aí é tranquilo para voltar a água no pivô. O cuidado que a gente tem que ter no coeficiente da lâmina, né? O Guerra falou bastante aí sobre isso. Acho que a manutenção do pivô, teve um caso lá que não foi feito a manutenção e no balanço teve problema sério de queima e foi observar, já estava com problema de seca de ponteiro, porque o sol, a incidência do sol e o retorno da água não foi suficiente para ela abrir flor e vegetar. Acabou tendo muito abortamento. Não tá. Aí depois que a gente abre a água, a formação do botão bem uniforme, ela fica, a planta fica vazada porque ela joga muita folha do interior para o chão mesmo, mas ela mostra uma florada com enchimento do botão bem uniforme. Isso aí é lá no nosso pivô 3 lá. Tem algumas fotos também da Selo Verde aí, Guerra, que eu peguei lá com o Vinícius. E pode passar. A uniformidade da florada, eu acho que dá para vocês verem aí como ela é. Aí é o café com ponteiro bem cereja, que dá para vocês verem que não é uma planta, dá para ver por cima aí que está todo cereja. E como vocês viram a florada anterior, ela é de baixo em cima. Então, alguns casos, que a gente sempre passou lá 2 até 3 vezes a colheitadeira, nós temos passado 2 e algum pivô, até uma vez só passa a colheitadeira, ele retira todo o café. Isso fez diminuir muito o nosso café verde, que a gente colhia bastante café verde, né? E aumenta um pouco o número de boia, porque a quantidade de máquina que você tem que colocar é muito grande para poder fazer a colheita rápida também. Esse processo, acho que o Guerra já mostrou em alguns slides, na Deco Agro teve colheita que chegou tanta carreta de café cereja que o equipamento não dava conta de processar. Então tem que dimensionar bem isso para poder fazer essa colheita. Aqui nós temos um gráfico aí lá da fazenda que mostra 3 safras, né, que ficaram antes de eu começar o estresse e depois quando eu comecei. A bionidade, ela existe, sabe, Guerra? É uma coisa que eu discordo um pouco de você. Eu acho que a bionidade do café nós não vamos conseguir tirar, mas ela pode ser amenizada, pode diminuir. Eu acho que esses números que estão aí são números reais, dado um pivô, nosso pivô 2 lá da Fazenda Café de Rio Branco. A gente tem todo o histórico de colheita disso aí, a rastreabilidade está certo, eu fico seguro de fazer essa apresentação dessas informações. E temos aí uma previsão agora para 2013, que saiu de uma safra de 41 sacos lá no oeste da Bahia é pouco, e aí nós vamos colher 73, então nós estamos com média nesse pivô aí de 55, 57 sacos por hectare. O período da colheita, eu acho que é muito importante falar isso, que nós vamos começar a nossa colheita lá em 15 de abril, então o estresse ajuda nisso, porque a gente começando cedo, né, proporciona para a lavoura um período maior de descanso, então ela passa depois uma recuperação, um período longo aí, para poder fazer o fechamento da água lá para 20 de junho, 15 de junho, aí quem vai indicar é a temperatura mínima que eu falei no começo aí. Fica aí um convite para um encontro técnico do café lá do oeste da Bahia, nós vamos realizar dia 20 de abril, agora já vamos estar colhendo café. Então, para quem quiser ir visitar e ver como é feita a colheita lá, como é feito o processo de mecanização lá nosso, fica o convite aí para todos, vai ter disponível aí para quem quiser ver. Para mim, a apresentação era só isso, aí vamos debater. Gente, então a ideia foi o seguinte, depois da palestra do Cláudio, do Guerra, a gente trouxe um produtor
do oeste da Bahia que adota com sucesso a estratégia da sincronização de florada com déficit. E a gente vai trazer o depoimento também do Marco, que adota uma estratégia um pouco diferente nas áreas dele lá. Então, depois de ouvir esses dois depoimentos, aí a gente abre para a pergunta dos senhores. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a TN Café por esse convite. E, bom, gente, quero mostrar para vocês a realidade da nossa situação em Bonfinópolis de Minas, noroeste mineiro. Lá nós temos um solo com teor de areia um pouco mais elevado de algumas regiões. Temperatura nossa é variável, em torno de 22 a 26 graus. Nossa umidade relativa do ar, ela fica em torno de 20 a 30%. Nós temos, então, com isso, uma evapotranspiração diária em torno de 5 a 7 milímetros dias. O que acontece em nossa situação? Se a gente alongar nosso estresse hídrico, adotar esse sistema estresse hídrico na nossa região, então lá nós temos problema com escaldadura e vem desfolha, porque a drenagem de água é altíssima, porque nosso solo não dá retenção de água. Então, com isso, eu fiz um teste num talhão nosso, em um pivô de 100 hectares. Tirei uma gleba de 25 hectares para adotar esse estresse hídrico. Nesses 25 hectares que ficou a nível de estresse hídrico, eu colhi 2009/2010, 20 sacas por hectare. Os outros 75 hectares com lâmina de água direta, colhi 36 sacas por hectare. Questão de renda de fruto. Nas 25 hectares adotado o estresse hídrico, tive um rendimento abaixo, relativo à qualidade, quer dizer, peneira menor, frutos menores. Já nos 75 hectares, já a safra 2010/2011, colhi 48 sacas por hectare com irrigação sequencial. Nos 25 hectares, safra 2010/2011, eu colhi 26 sacos por hectare, tive alta pressão de cercosporiose, quase incontrolável. Então, gente, o conceito da experiência, eu acho que deve ser adotado, cada região, cada solo, é uma região atípica da outra, existe diferencial muito grande entre temperatura, umidade do ar e questão de solo. Então, que deve ser avaliada por todos os produtores, cada situação. Muito obrigado a todos. Senhores, o microfone está à disposição de vocês. O Serjão, acho que o pessoal está lá atrás. Quem que quiser também entregar a pergunta por escrito, fiquem à vontade. Eu estou com o microfone comigo, a Aline está mais atrás ali também com outro microfone, o pessoal que quiser fazer perguntas. Eu vou retransmitir uma que já me chegou aqui para o Guerra, do Zé Carlos Vilas Boas de Unaí. Pergunta: para padronizar a maturação, o uso do etrel tem alguma eficácia? Alô? O uso de etrel funciona sim, mas o conhecimento que nós temos a respeito disso, em termos de dosagem, época de aplicação, é muito baixo ainda. Nós não temos condição de estar recomendando ainda como utilizar o etrel de uma forma adequada. E por outro lado também, se nós temos condições hoje de utilizar uma coisa natural, que é simplesmente o manejo da água, para fazer um trabalho, para que nós vamos aplicar mais hormônio, mais produto químico, aumentando o gasto em vez de a gente reduzir gasto para obter o mesmo resultado? É uma questão que a gente tem que analisar muito bem, e eu particularmente acho
que aquilo que pode ser feito utilizando o etrel, você pode ser feito utilizando o estresse hídrico controlado. Da mesma forma, com economia de água, economia de energia, deixando a coisa mais naturalmente do que colocar mais produto químico dentro de um produto que nós estamos querendo vender a preço de vinho. É por aí a história. Eu gostaria de fazer uma pergunta também que chegou para a gente, para o Cláudio. Você colocou durante a sua palestra aqueles dados de estufa, onde com 4 dias de estresse, né, deu um grupo de plantas deu o dobro do estresse da outra. Ficou a pergunta se vocês chegaram a tentar identificar a razão, já que todas as condições ambientais ali do momento, a planta era igual, tudo igual, se vocês conseguiram identificar algum motivo para esse resultado? Não, na verdade a gente nem tinha tanto esse objetivo, né, de identificar o motivo naquele caso, né. O importante foi que a gente conseguiu agrupar as plantas com algum critério, né. Então isso a gente fez dessa forma. Agora, com certeza, eram plantas que estavam vindo realmente, era tudo semelhante que estava sendo feito, mas a questão às vezes de exposição da planta dentro da estufa, por exemplo, ou às vezes o nível de cobertura do solo que tinha ali em cima do vaso, ou o enfolhamento e a copa da planta, ou certamente algum nível de fator que possa ter levado um processo de drenagem talvez um pouco mais acelerado uma planta ou outra, mas foram coisas realmente totalmente não controladas, né? E que realmente isso simplesmente constatou sem ir a fundo, porque a gente não tinha o objetivo de mostrar o porquê que estava acontecendo, tá certo? Uma área foliar diferente também, às vezes, das plantas, né? Apesar de elas terem a mesma idade e tudo mais, ser transportadas da mesma forma, elas podem chegar no final, às vezes, com uma porcentagem de 10 ou 20% a mais de área foliar do que uma outra planta, e isso leva a uma perda quantitativa de água maior. Então, assim, o sistema radicular, então, assim, pode conseguir identificar alguns fatores, tá certo? Mas realmente não se traduziu, isso parece comprometer realmente os resultados, né? A razão da pergunta é pelo seguinte, que só um segundinho para complementar, é que a preocupação do produtor é de que é o seguinte, já que dentro da estufa controlada, com as condições controladas, isso acontece, como controlar isso do campo? Como dimensionar isso para o campo? Não tem condição. Não. Aí que eu falo, a gente consegue fazer, a gente vai até um certo limite quando faz o delineamento de uma pesquisa. Então a gente consegue medir certas coisas, faz um planejamento, então a gente vai até ali. É lógico que sempre tem muito mais coisas que a gente pode fazer e pode medir, porque muitas vezes a gente tem uma resposta, a gente nem se preparou para medir outras coisas que poderiam explicar aquilo, que é o caso que ele está perguntando. Então pode ser realmente questão de área foliar, sistema radicular, de insolação, de aquecimento ali do vaso e tudo mais. Ou às vezes no momento que se irrigou o vaso pela última vez, a quantidade de água colocada em alguma coisa diferenciada, tá certo? Então, assim, sempre tem mais coisas que pode ser feito e a gente vai até onde a gente consegue, dentro das condições que a gente tem, ainda mais dentro da Universidade Federal, que tudo é limitante. Gente, o microfone está aberto aí, eu estou achando só uma coisa estranha, que alguns que sempre fazem pergunta não estão fazendo. O Moço que não fez nenhuma, Diogo, Zé Mário, Rodrigo Tique, não sei o que está acontecendo aí. Eu queria fazer um comentário, e às vezes eu estou sendo até impertinente por fazer isso, né? Mas na realidade, a bomba de pressão, ou a bomba Cholan, ela não mede o estado hídrico da planta. A bomba de Cholan, ela dá um indicativo do estado hídrico da planta, porque na realidade ela está medindo a força necessária, ou seja, a pressão necessária que você faz em volta da folha, para que a primeira gotícula de água comece a ser expulsa. Essa é a teoria. Se você tem uma variedade que tem parede celular mais forte do que a outra, mais elástico ou menos elástico, você vai ter variações achando que as duas plantas estão numa condição hídrica ou com estresse hídrico diferentes e na realidade não estão, ela pode não estar. Para você fazer isso em plantas diferentes, você tem que fazer uma curva de pressão, de saturação da planta, de pressão, para poder corrigir esses valores que você está medindo na folha, porque senão te leva a um erro na hora de tomar uma decisão e de falar alguma coisa. Nós paramos de falar em
nível, até lá 2005, 2006, a gente ainda falava em nível de estresse da planta baseado em medidas de potencial de água na folha. Nós deixamos de fazer isso porque à medida que a planta vai passando por período de estresse hídrico, ela nunca mais chega naquele potencial. No primeiro ano, com 60 dias, você chega nos 2. No segundo ano, com 60 dias, você vai chegar em 1,9. A partir do 4 ano, você vai para 1,5 e não passa disso. Você pode deixar 100 dias a planta sem água, ela não passa disso. Por quê? Ela desenvolveu o seu sistema radicular, ela está ocupando um volume de solo muito maior com as suas raízes, e a gente já sabe que um pequeno número de raízes, numa condição hídrica adequada lá embaixo, é suficiente, não para extrair adubo daquela parte superficial onde o solo está corrigido, mas para extrair água e fazer a planta ficar túrgida durante a noite. Então nós paramos até de falar isso, e foi daí que nós estabelecemos um período para iniciar e acompanhamento até no ponto de tomar decisão para voltar à água. Ele está falando que um período de 10 dias, 6 dias é suficiente para estressar e a planta, para sincronizar e a planta ter um período de floração. É correto o que ele está dizendo. Só que a nível de vaso, eu tiro água rapidamente. A nível de solo, eu preciso cortar a água muito mais cedo para que a planta vá extraindo a água que está no perfil do solo e ela entra numa condição estressante para aquilo acontecer. E a gente sabe que a partir de 15 de agosto, quando a temperatura mínima começa a atingir aí 14, 15 graus, aí é que o desenvolvimento da gema ocorre e que ocorre esse sincronismo. Mas por que acontece isso? Acontece exatamente porque existe na planta a nitrato reductase, que aumenta a sua eficiência nesses níveis de temperatura. Quando você tem temperatura de 11, 12, 13 graus, a eficiência da nitrato reductase está lá embaixo, a planta está quase que em repouso. À medida que chega aí em torno de 15, 16 graus, ela atinge quase seu máximo